Boa noite, ouvintes. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, com a produção e apresentação de Geraldo Martins. Hoje no painel eletrônico, a nossa amiga Adriana Souza. Isso aí, Adriana Souza, hoje mais uma vez conosco. Apoio total de Gilene Sampaio, diretor-geral desta emissora, e também do vereador Gileninho Sampaio. O nosso compromisso é levar até você mensagem de fé, reflexão e esperança à luz da doutrina espírita. Reserve os próximos 60 minutos para você acrescentar um pouco mais de amor, alegria e tranquilidade em sua vida. Programa Momento Espírita, sempre trazendo o espiritismo para bem perto de você. É uma realização do portal palmeiraespírita.com.br. E hoje o tema do nosso programa vai ser reencarnação. Nascemos muitas vezes. Cada encarnação é uma nova etapa em nossa caminhada rumo à perfeição. Jesus ensinou a reencarnação em diversas passagens do Evangelho. Alertou que é necessário ter ouvidos para ouvir, pois sabia que muitos não compreenderiam esse ensinamento. Em nenhum momento Jesus disse algo contrário à reencarnação. Não disse que somos criados no ventre de nossas mães, como entendem a maioria das religiões cristãs. Não ensinou o inferno eterno, pois falou que nossos sofrimentos acabam assim que pagamos o último centavo. Existem outras interpretações para as passagens sobre reencarnação. A diferença de interpretação acontece quando damos o mesmo valor a Jesus, ao Velho Testamento e aos apóstolos. Mas Jesus é o único mestre. Seus ensinos estão acima de todos os outros. Para entendermos a reencarnação, é necessário usar o bom senso e a razão. Só a reencarnação nos dá respostas para diversas questões que nos afligem. Por que Deus nos colocaria em situações tão diversas? As coisas boas e as ruins estão distribuídas de forma desigual. Uns são sadios e outros doentes. Uns ricos, outros pobres. Alguns recebem influências positivas para serem pessoas de bem, enquanto outros nascem num ambiente cheio de vícios e conflitos. Uns têm facilidade para fazer o que querem, outros só encontram dificuldades. Por que Deus nos faria tão diferentes? Cada ser humano tem uma personalidade única desde o nascimento. Uns são inteligentes, talentosos ou virtuosos, enquanto outros nascem com pouca inteligência, talento ou virtude. Deus deixaria um filho seu sofrer eternamente como consequência de uma vida de alguns anos? Daria o céu para alguém que não tem méritos para isso? Como explicar o destino dos deficientes mentais, das crianças e de quem não conheceu os ensinos de Jesus? Estudando a reencarnação, entendemos que somos diferentes porque construímos nossa personalidade através de várias encarnações. Que nossa realidade nesta encarnação é fruto de nossas ações do passado. Que nascemos como pessoas queridas ou com as quais devemos nos reconciliar. Que vivemos as experiências de que necessitamos para quitar nossos débitos do passado e crescer espiritualmente. Que encarnaremos outras vezes para continuar evoluindo. A ciência também contribui para o entendimento da reencarnação. Muitos cientistas estudaram e estudam o assunto. Pesquisaram milhares de pessoas que se lembram e até apresentam marcas físicas de outra encarnação. Há também a terapia de vidas passadas, que cura doenças através da regressão de memória. O conhecimento da reencarnação é muito útil. É mais fácil lidar com nossas dores e conviver com as pessoas que nos cercam quando sabemos que nada acontece por acaso. A reencarnação ajuda-nos
a compreender a justiça e a bondade de Deus. Dá-nos a certeza de que todo sofrimento é temporário e de que todos seremos felizes. Estamos apresentando o programa Momento Espírita pela Rádio Sampaio de Palmeira dos Índios. Hoje estamos falando sobre reencarnação. A reencarnação na Bíblia. João Batista é Elias reencarnado. Ninguém o reconheceu porque em sua nova encarnação mudou de corpo e fizeram com ele o que quiseram, ou seja, o decapitaram e colocaram sua cabeça numa bandeja. Mas a reencarnação está na Bíblia? Na verdade, em várias passagens da Bíblia, há claras referências à reencarnação. Um exemplo está em Mateus, no capítulo 16, os versículos 13 e 14, onde Jesus perguntou aos discípulos: "Que andam dizendo de mim?" E eles responderam: "Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas." Neste trecho, podemos observar que os judeus acreditavam na reencarnação, mas com o nome de ressurreição. Eles acreditavam que Jesus poderia ser a reencarnação de João Batista, de Elias, de Jeremias ou um dos profetas. Um outro exemplo está em Mateus, também no capítulo 17, e o versículo é o 10, onde encontramos: os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "O que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir?" Jesus lhes explicou: "Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram." Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. Nesta passagem, Jesus deixa claro que Elias, que muitos esperavam a volta, já veio, ou seja, já reencarnou e já haviam feito com ele o que quiseram. Então os discípulos entenderam que João Batista era a reencarnação de Elias. A doutrina da reencarnação é altamente consoladora porque nos faz compreender que Deus é bom, justo e misericordioso. Ele explica que as dores e aflições, ou alegrias e felicidades, são consequências de nossas ações, nesta ou em vidas anteriores. Exemplo: o alcoólatra tenderá a ressurgir na carne com graves disfunções no aparelho digestivo. Já o fumante tenderá a ter problemas no pulmão, como asma, bronquite, câncer, etc. O suicida, dependendo do tipo da morte escolhido, renascerá com determinadas deficiências. Por exemplo, se der um tiro no peito, terá problemas relacionados ao órgão lesado, como coração e pulmões. Tiro na cabeça, poderá renascer com problemas mentais. Se ingerir veneno, poderá renascer com lábio leporino. Se incendiar o próprio corpo, sofrerá graves problemas de pele. Os que lesam o próximo também ressarcirão. Por exemplo, o violento poderá ressurgir paralítico. O maledicente terá dificuldades com a voz. Os que usam a inteligência para o mal poderão renascer com lesões cerebrais e etc. Mas todo bem, toda caridade que estendermos ao próximo poderá diminuir nossos débitos. Por exemplo, muitas mulheres estéreis que, e por ter abortado em vida anterior, reverteram o karma ao adotar uma criança. Então, acreditar na reencarnação nos força a observar melhor as leis divinas, porque saberemos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então perguntemos: por que não acreditar na reencarnação?
Alguém dirá, sem maiores argumentos: ora, por que ela não está na Bíblia? Então diremos: além de estar, devemos lembrar que o rádio, a TV, o computador também não estão na Bíblia e nem por isso deixam de existir. Não é pelo fato de algumas pessoas não crerem em Deus que ele deixará de existir. Assim é a reencarnação. Ela existe. Creiam nela ou não. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver, como esclareceu Jesus. Nós estamos apresentando o programa Momento Espírita pela Rádio Sampaio de Palmeira dos Índios. Se você deseja conhecer mais o Espiritismo, participe das palestras públicas realizadas no Grupo de Fraternidade Espírita Irmão Cícero, aqui de Palmeira dos Índios. O endereço do Grupo Irmão Cícero é Rua Rosalvo Damião, fica lá no bairro Paraíso, por trás da Escola Nova Gesse. Nos prestigie com sua presença. Você também pode acessar pela internet o portal da Fraternidade através do endereço www.palmeiraespírita.com.br. No portal Palmeira Espírita, você encontra lindas mensagens de otimismo, de conforto e de paz. Na página Articulistas do portal, você vai ler o ponto de vista de Cláudio Luciano, as reflexões de Avelar Alessio e a opinião de Aguinaldo Cardoso. Na página Depoimentos, você vai encontrar notícias do além-túmulo, com depoimentos espirituais de pessoas que partiram para o outro lado. São casos interessantes que vale a pena conferir. No portal Palmeira Espírita, você vai encontrar endereços de todas as instituições espíritas de Alagoas, além das mensagens em áudio com Paulo Roberto Oliveira e uma página sobre a cidade de Palmeira dos Índios. Agora nós vamos ouvir uma entrevista com a escritora Sueli Calda Schubert, que vai falar sobre o tema que apresentamos até agora, a reencarnação. Vamos ouvir. Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição. Programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo. Estamos contando com a presença de Sueli Calda Schubert. Sueli, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada.